Muito bem. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao meu canal. A gente está dando continuidade aqui ao nosso curso Metodologia de Carteira Inteligente, onde eu ajudo você a aprender a como construir uma carteira de investimentos, né, utilizando os principais fundamentos de renda variável, renda fixa, né, para que você possa construir uma carteira que atenda os seus objetivos, as suas necessidades de maneira independente, auxiliando você aqui com uma abordagem mais profissional, né, da sua carteira de investimentos, para que você não caia em armadilhas por aí, né, de falsos gurus, da galera que só quer te vender curso, e aqui você aprende de maneira gratuita, tá? Então, a ideia aqui é a gente passar por vários conceitos que você vai aplicar de maneira prática ali na hora de montar a sua carteira. Então, só para recapitular o que a gente já viu até agora. A gente já falou sobre princípios básicos, ali, matemática financeira, alguns conceitos de cálculos de juros, né, juros compostos, o que a gente precisa aprender de matemática, até porque investidor tem que fazer conta. A gente também já falou sobre macroeconomia, como a Selic, inflação, né, o PIB, como eles se relacionam ali para a gente poder olhar o mercado antes da gente poder montar a nossa carteira de investimentos, ver para qual o melhor caminho que a gente pode seguir. A gente falou também sobre renda fixa, então a gente já abordou aqui os principais ativos de renda fixa, os que pagam cupons semestrais, os que não pagam, como calcular a duration, a questão de risco de renda fixa, então a gente já falou disso. A gente falou também sobre análise fundamentalista, tá? Aqui em análise fundamentalista a gente falou sobre como identificar os principais indicadores, né, de uma empresa, como a gente fazer algumas comparações entre setores, né, como a gente utilizar esses indicadores a nosso favor, para que a gente possa montar uma carteira de ações, né, complementar a renda fixa. A gente também abordou aqui fluxo de caixa descontado, metodologia da fórmula mágica do Joel Greenblatt. Enfim, trouxe aqui algumas estratégias para você poder utilizar para auxiliar você a montagem de carteira, tá? E hoje, dando continuidade nessa esteira de conhecimentos, a gente vai abordar um tema muito importante e que a maioria dos investidores, principalmente aqueles que estão iniciando no mercado de ações, né, aqueles que iniciam pela análise fundamentalista, eles ignoram, tá? Porque com a pouca literatura que eles têm, eles dizem, né, que o investidor de longo prazo não olha gráfico. Mentira, tá? Mentira, isso daí é completamente inverdade. Até porque os principais gestores de fundos de investimento, né, esses que fazem investimentos de longo prazo também, eles usam gráficos e metodologias, né, quantitativas para poder fazer suas compras. Tá? Eles não olham só o fundamento da empresa. Outro ponto também, galera, e já começando aqui dando porrada, que é o seguinte: nós que somos investidores, que compramos ações em bolsa de valores, a gente está jogando um jogo diferente do gestor de fundo de investimento que compra a participação na empresa. Ah, mas Eric, quando você compra ação, você não compra participação na empresa? Sim, meu jovem, você compra, mas uma participação na empresa que está sendo negociada com todo mundo, e não um percentual significativo da empresa. Você não vai comprar isso numa bolsa, tá? Você vai fazer isso em uma negociação fora bolsa, tá? Que a gente chama de ex-pitch, tá? E geralmente em mercado de balcão. Então, se eu sou um gestor que eu tenho um puta dinheiro e eu quero comprar ações de uma determinada empresa, se eu quero montar uma posição acionária em cima de uma empresa, eu não vou negociar em bolsa, eu vou negociar diretamente com a empresa através da assembleia, balcão, porque eu vou querer tomar um lugar no conselho e entre outras coisas, tá? Só para que você saiba, é isso que basicamente o Warren Buffett, Décio Bazin, desculpa, falecido já, mas o Luiz Barsi, né, o Parisotto, aqui também no Brasil, esse é o jogo que eles jogam, tá? Eles não estão olhando bolsa de valores, eles estão olhando para outra coisa, tá certo? Além disso, a gente tem que levar em consideração sempre o preço. Por quê? Como eu falei lá na aula de análise fundamentalista, a análise fundamentalista ela vai te mostrar o que você deve comprar,
tá? Ou seja, essa empresa aqui nesse setor, ela é a melhor, ela tem bons fundamentos, ela tem os melhores indicadores em comparação com os seus outros players, né? Ah, essa daqui é uma empresa que atende a todos os seus critérios de indicadores, para que você possa ter uma noção ali do que você quer comprar, né? Do que vale a pena ou do que não vale. Agora, qual o preço que eu tenho que pagar? Né? Quando eu tenho que comprar isso? E aí a análise gráfica ela vem justamente para responder a isso, tá? Para você que não sabe, tá? A análise gráfica ela nada mais é do que uma evolução da análise fundamentalista, tá? Então a análise fundamentalista ela veio como a primeira maneira de você analisar um ativo e logo, né, alguns anos depois a gente teve a análise gráfica no Ocidente, tá? Sendo uma evolução da análise fundamentalista. Lá no Japão, há 500 anos antes, né, da gente poder começar a ter aqui as análises fundamentalistas, já se usava análise de gráfico, tá? Para que você pudesse tomar decisões. Porque lá no Japão existia a bolsa de valores de arroz, tá? Não seria a bolsa de valores, mas a bolsa de comércio de arroz. E aí um cara chamado Munehisa Roma desenvolveu esse método de candlesticks para que ele pudesse transacionar, né, arroz. Então, para que ele pudesse comprar e vender arroz de uma maneira bem mais eficiente com essas variações de preço, tá? Então ele tinha um sistema muito interessante onde ele ficava da casa dele e ele tinha um sistema onde as pessoas ficavam nos seus telhados e os seus servos, né, ficavam ali nos seus telhados e eles iam indicando para ele, um sinalizando para o outro, né, se o preço estava subindo, se o preço estava caindo, como é que estava a negociação na bolsa de arroz, tá? Então que geralmente era na praça da cidade que ocorria. E ele recebia informações de várias bolsas diferentes, porque lá, né, você não tinha só uma única bolsa centralizada, você tinha vários pontos de comércio, né, onde você tinha negociações rolando com preços diferentes, então ele fazia arbitragem e tudo mais, tá? Então isso aí é um papo um pouco mais de história de mercado, que vale a pena depois você dar uma olhada, mas a questão de arbitragem hoje ainda existe, né, um pouco menos, mas ainda existe. Aqui no Brasil a gente teve também, quando ainda existia a bolsa aqui no Rio de Janeiro e a gente tinha a bolsa em São Paulo, então a gente tinha o mesmo ativo sendo negociado a dois preços diferentes, então isso chama-se arbitragem. Então a análise gráfica ela é a evolução natural ali, né, uma evolução da análise fundamentalista aqui no Ocidente, justamente para atender essa necessidade da gente poder ter negociações com preços mais interessantes. E aí foram se estudando alguns padrões, entendendo melhor como é que funciona essas movimentações de preço, tá? E a gente tem também aqui, antes, né, da criação da análise fundamentalista, que foi ali por volta de 1920, né, 1910, com o Benjamin Graham, que foi o professor da faculdade do Warren Buffett, a gente teve a teoria de Dow, que ela precede a análise fundamentalista, fazendo o quê? Justamente observando a variação de preços e sendo essa variação monitorada e identificando certos padrões, onde a gente tem ali os princípios da movimentação de preços que norteiam o mercado até hoje, tá? Então, análise gráfica, tá? Ela é basicamente ciência, tá? Então, são métodos quantitativos que você consegue medir a eficiência através desses resultados, tá? Aqui eu estou fazendo uma diferenciação bem grande de análise gráfica de análise técnica. Pô, Eric, mas tem diferença? Tem, ainda assim tem diferença. As pessoas costumam juntar as duas coisas e chamar tudo de análise técnica, tá? Mas não, há uma diferença. Existe análise gráfica e existe análise técnica. Por que eu gosto de, quando eu quero ensinar sobre isso, separar ambas as coisas? Por quê? A análise gráfica, ela vai te dar uma informação mais crua, mais rápida e ela serve como base para uma tomada de decisão. A análise técnica, ela vem para complementar essa análise gráfica através de indicadores técnicos e aí eles vão te ajudar, né, com informações adicionais para que você tome uma decisão utilizando alguns indicadores, tá?
Então, qual é a grande diferença? A análise gráfica vai olhar preço, volume e nada mais, tá? Ao longo do tempo. O que a análise técnica vai olhar? Ela vai levar em consideração alguns outros fatores. Então, ela vai usar as informações de preço, volume, tempo, para poder calcular médias, variações, né, desvios padrões e por aí vai. E aí você tem cálculos matemáticos sendo utilizados para compor esses indicadores. Por isso, nome de análise técnica. Então aqui a gente já está, nesses 10 primeiros minutos, já separando aqui, né, o que é cada coisa, beleza? Então a gente vai dar prosseguimento aqui porque eu quero ensinar a análise gráfica primeiro para que você possa entender essa base, pegar esses conceitos e com isso utilizar juntamente com o que a gente aprendeu em análise fundamentalista, tá? Pessoal, aqui vai um recado, assim, honestão, do fundo do meu coração. Quem fala que análise fundamentalista funciona, análise gráfica não, e quem fala que análise gráfica ou técnica funciona, mas análise fundamentalista não, os dois estão mentindo, tá? Quem tenta separar essas coisas, cara, estão tentando ludibriar você pra, sei lá, vender alguma coisa. Na verdade, o que é a melhor escolha? Você unir as duas coisas, tá? De fato, unir as duas coisas, tá certo? Então não há segregação de conhecimento, na verdade há complemento de conhecimento. Você precisa usar os dois para que você possa ter uma rentabilidade maior, tá certo? Então, isso faz muito sentido, tá? E aí, daqui a mais uns módulos para frente, eu vou mostrar para você como é que você junta essas duas coisas para você montar uma boa carteira. Beleza? Aí a gente parte para um papo um pouquinho mais alto nível. Fechou? Então vamos lá. Primeiro, vamos aos fundamentos, né? Vamos entender o que é a análise gráfica. Então, pessoal, a análise gráfica ela é a linguagem do mercado, tá? É como os preços se movimentam, é como o mercado se movimenta e a gente consegue entender esses movimentos do mercado, tá certo? Então, nosso objetivo aqui hoje é bem simples. Primeiro, apresentar os fundamentos de análise gráfica com profundidade para você, os principais conceitos, como é que a gente utiliza, como é que a gente identifica essas movimentações. A gente aprender a como identificar tendências, padrões, estruturas, isso é muito importante, tá? E capacitar você a entender os principais sinais que o preço emite, tá? Então, sempre que você olha para o gráfico no mercado, o mercado está transmitindo alguma informação útil para você, tá? Então, ele vai mostrar para você o que o preço, né? O que aquele ativo, o que as negociações daquele ativo estão indicando para você, tá? Essa aula de hoje ela é igual à aula anterior, bem prática. A gente vai mostrar gráfico aqui, a gente vai aprender a ler na prática esses gráficos. Fechou? Então vamos lá, o que é essa análise gráfica, tá? Ela basicamente pode ser resumida da seguinte forma: estudo do movimento dos preços com base em padrões históricos, volume e comportamento coletivo. Ponto. É isso, tá? É isso que é a análise gráfica. Então, ela vai partir sempre da premissa de que o preço reflete tudo o que está acontecendo. Fatores econômicos, políticos, emocionais, tudo, notícias, seja o que for, a análise gráfica parte do preceito de que tudo já está embutido no preço, tá? Então, a gente usa algumas ferramentas para a gente poder identificar essas movimentações e essas movimentações que vão fazer com que a gente tome as nossas decisões de entrar numa operação, de sair de uma operação, tá? De onde se proteger para aquela operação, tá? A análise gráfica ela é muito utilizada e se tornou também muito popular em operações de curto prazo, tá? O que eu quero dizer de curto prazo? Operações de swing trade, operações de day trading, tá? Operações de position trading ali, que não necessariamente são operações buy and hold, né? Que geralmente a galera fundamentalista faz, tá? Outra vantagem da análise gráfica é que por ela ter essa visão mais prática ali, né, do dia a dia de mercado, você consegue, em alguns casos, antecipar uma saída dessas operações e proteger uma boa parte dos seus lucros, tá? Porque quando a gente olha para os fundamentos eles só vão mudar a cada 3 meses, tá? Você só vai ter alguma alteração de fundamentos a cada 3 meses. Enquanto isso, o preço ele está mudando todos os dias e você tem uma reação mais rápida em relação àquele preço,
tá? Então, o que vai estar embutido ali naquele preço? Uma projeção de resultado futura daquela empresa. Então, se aquela empresa mostra que ela teve um bom resultado naquele trimestre e ao longo do tempo, nos próximos 3 meses até o próximo resultado, ela começa a dar indícios de que ela está melhorando a lucratividade dela, está fazendo ali uma redução de custo, ela está mostrando que ela vai ter mais lucro no próximo trimestre, então o preço da ação tende a ser puxado por esse movimento. Além disso, poxa, a empresa está ali fazendo o dia a dia dela, mas acontece alguma coisa externa que beneficia aquele setor. Então, os investidores já vão precificar que essa melhora vai impactar no preço. Então, o preço acaba sendo puxado. Então, quando você olha o gráfico, você consegue ver esse tipo de movimentação, tá? E o oposto também é verdadeiro. Quando há uma movimentação negativa exagerada e você percebe, opa, peraí, mas a empresa continua mandando bem, a empresa está com bons fundamentos, então essa queda aqui é uma queda exagerada, né? O que está acontecendo aqui com esta queda dessa ação? Principalmente se você está de fora e você quer comprar aquele papel baseado em fundamentos para a sua carteira. Então, quando você olha o preço, sua visão de mercado muda, você começa a entender algumas coisas ali, algumas movimentações que são importantes, tá? E elas complementam as suas análises prévias, beleza? Então, eu quero trazer aqui para você os 3 princípios da análise gráfica, tá? Que é a teoria de Dow. A teoria de Dow, ela tem alguns outros pilares que são muito importantes, se eu não me engano são 6 ou 7, tá? Mas aqui eu compilei ele em 3 princípios básicos que já vão ajudar você a entender um pouco mais os gráficos, tá certo? O primeiro princípio é que o mercado desconta tudo, tá? Ou seja, o preço que você vê na tela é o preço justo da ação. Não, Eric, peraí, não entendi. Quando eu estou olhando a análise fundamentalista e quando eu faço um cálculo de fluxo de caixa descontado para eu poder decidir o preço justo a ser pago pela ação, muitas das vezes esse valor ele não está refletido, né? Às vezes é um valor maior do que o preço que eu estou vendo em tela, ou às vezes é um preço menor do que eu estou vendo em tela. Mas como assim que o preço que está ali sendo negociado hoje, nesse momento, é o preço justo, tá? Justamente por isso, porque para a análise gráfica, o mercado ele já descontou tudo que ele tinha que descontar. Então, o preço que você está vendo na tela é o preço que tem que ser pago por aquela ação naquele momento. E é aqui que está o grande detalhe, naquele momento. O mesmo é o oposto. Às vezes você tem um cálculo de ação em que, vou dar um exemplo, a ação que você achou um preço justo para ela é o valor de, sei lá, R$25, certo? E aí você vai olhar e aquele papel está sendo negociado a R$10. Aí você, opa, peraí, tem alguma coisa errada. A empresa está apresentando vários bons resultados, ela está entregando lucro, ela está fazendo N coisas e a ação era para estar custando 25. Por que está custando 10? De acordo com a análise gráfica, o preço já está descontado. Então tem fatores de riscos embutidos ali que estão sendo descontados e o mercado, né, como a gente fala que é o livre mercado, as pessoas estão negociando os preços a R$10 e é esse o preço a ser pago hoje. E aí nesse momento dá aquele estalo na cabeça do investidor que ele vai falar, opa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade no mercado, é uma pichincha, eu vou pagar R$10 por um ativo que vale 25, né? Então a gente vê na prática uma teoria de mercado que é muito interessante, tá? Que é o mercado irracional, que é muito defendido principalmente por quem faz operações de buy and hold, tá? Então, o que é esse mercado irracional? O mercado irracional, ele nada mais é do que a teoria econômica de que o mercado, tá? O mercado como um todo, ele age feito louco, tá? Então uma hora ele está extremamente alto, tá todo mundo animado, eufórico, comprando tudo, e outra hora o mercado está descontando tudo de maneira completamente louca e irracional, e ele quase nunca fica num ponto de equilíbrio, tá? Essa teoria ganhou um prêmio Nobel, tá? De economia, e ela é muito interessante de ser abordada, até porque existe alguns estudos de ciclos de mercado,
tá? Inclusive, o Howard Marks escreveu um livro chamado Dominando os Ciclos de Mercado, onde você consegue ver claramente esses ciclos. Mas aí você vai entender que os ciclos de mercado que o Howard Marks está falando são ciclos que envolvem tanto a parte econômica, financeira, de juros e tudo mais, quanto a parte psicológica dos investidores. Então, elas duas complementadas criam esses ciclos irracionais, tá? Então, você vai ter esse tipo de desenvolvimento no mercado. Mas, abrindo um parênteses aqui, no mesmo ano, se eu não me engano, ou pouco tempo depois, uma outra teoria econômica que contradiz a teoria do mercado irracional, que é a teoria de mercados eficientes, também ganhou um prêmio Nobel, tá? Ou seja, no mercado há uma duplicidade de teorias que elas são ambas aceitas e ambas corretas, onde o mercado ele é extremamente eficiente em precificar os seus ativos, ou seja, valida que o preço que você está vendo na tela é o preço de fato que você tem que pagar, e que o mercado é irracional e às vezes ele é meio louco de precificar as coisas, né? Às vezes ele está precificando muito alto, às vezes ele está precificando muito baixo, criando distorções entre preço e valor que abrem oportunidades para você comprar suas ações. Então, é meio ambíguo, é meio louco isso dentro do mercado, mas as duas teorias são válidas. Para a análise fundamentalista, o mercado é irracional. Para a análise gráfica, o mercado ele é totalmente eficiente, ou seja, o preço que você está vendo na tela é o preço que tem que ser pago pelo ativo hoje, tá? Então, esse é o primeiro pilar, é o primeiro princípio da teoria de Dow. Segunda coisa, mercado sempre se move em tendências. Eu mencionei agora os ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos nada mais são do que tendências de longo prazo, tá? E dentro da teoria de Dow, a gente tem 3 tipos de tendência, tá? A gente tem a tendência primária, que é uma tendência maior, mais longa, tem mais informação, ela se move um pouco mais lento do que as outras, tá? A gente tem uma segunda, que é a tendência secundária, ou seja, ela é uma tendência de nível intermediário, tá? Onde ela vai se mover mais rápida do que a tendência primária, porém mais lenta do que a tendência secundária. E a gente também vai ter uma tendência terciária, ou seja, a gente vai ter aqui uma tendência que ela é mais rápida do que as outras duas, tá? Porém, essa tendência terciária tende a ter mais ruído, ou seja, movimentos de curto prazo, né, que vão causar um pouco mais de oscilação, tá certo? Então, depois quando a gente abrir o gráfico aqui, eu vou mostrar para vocês o que é uma tendência primária, secundária e terciária, como a gente consegue identificar, e como o conceito dela, que é um conceito um pouquinho aberto, você consegue adaptar para o tipo de operação que você quer fazer, beleza? Outro ponto importante sobre esse segundo princípio, as tendências não precisam necessariamente todas andar na mesma direção. Ou seja, eu posso ter uma tendência primária de alta, uma secundária de queda e uma terciária de alta também, tá? É super tranquilo, isso daí é a realidade do dia a dia, tá? Então, você não precisa necessariamente ter 3 tendências alinhadas, tá? Quando elas estão alinhadas, elas só reforçam, né, aquela movimentação. Mas, por exemplo, a terciária, ela vai ter um fator de variação muito maior do que a secundária e que, por sua vez, vai ser maior do que a primária, tá? Então, a terciária ela vai mudar mais rápido do que a secundária vai mudar mais rápido do que a primária, e a primária ela vai ter pontos muito mais extensos para poder ter uma variação mais ampla, tá? De tendência mesmo. Então, por isso que eu falei que a terciária tem mais ruído, então ela vira muito mais rápido, né? Então a gente acaba tendo que olhar sempre essas 3 tendências para que a gente possa tomar uma decisão um pouco mais acertada, pensando em longo prazo, tá? Mas não se preocupe, você pode ter uma tendência primária de alta, uma secundária de baixa e uma terciária de alta, né? Uma primária de alta, secundária de baixa e terciária de baixa também. Então, você não necessariamente precisa estar com as 3 alinhadas, tá? E o terceiro princípio, a gente tem o conceito de história se repetindo, tá? Ou seja, padrões no mercado que existem, comportamentos, né, semelhantes que geram padrões semelhantes ao longo do tempo. Dentro do estudo do Howard Marks de ciclos econômicos, né, ele define muito bem isso entre os ciclos de euforia e catástrofe, vamos colocar dessa forma.
e por conta dessas movimentações de ciclo de maneira padronizada e que você consegue ver claramente no mercado, quando você tem tempo suficiente de mercado, você consegue identificar isso, você percebe que isso acaba formando padrões de movimentação de preço dentro do mercado, tá? E aí, aproveitando essa padronização de movimentação, começou a surgir alguns conceitos de algumas figuras gráficas e padrões de candles, tá? Ou seja, começou a identificar que quando havia movimento XYZ, havia uma movimentação, né, resultante desse movimento XYZ, que poderia ser um movimento de alta, um movimento de baixa, tá? E ao longo do tempo foram se aplicando os estudos estatísticos em cima dessas estruturas para poder medir a eficiência delas, tá? Então começou a ter esse estudo de análise mesmo, né, quantitativo dessas estruturas, para que você pudesse ter estruturas mais eficientes e menos eficientes, tá? Então eu falei antes, né, gráfico de candle. E o que é um candle, tá? Para você que não conhece, a primeira vez que está tendo um contato com análise gráfica, o que é um candle, tá? O candle nada mais é do que uma forma visual, tá? Uma forma bem prática ali de você poder identificar a movimentação de preço em um determinado período de tempo, tá? Que tempo é esse, Eric? Poxa, de 1 minuto a 1 ano, 10 anos, seja o que for, tá? E como é que é formado esse candle? Bem, primeira regra, tá? A primeira coisa que um candle precisa ter são 2 cores diferentes. Pode ser preto e branco, azul e vermelho, verde e vermelho, que isso é o mais padrão, vermelho e preto, se você tiver algum time do coração aí, preto e branco, sei lá, tá? Escolhe aí a cor que você quer, porém, você precisa ter 2 cores diferentes. Por quê? Uma cor vai sinalizar alta e a outra cor vai sinalizar baixa. Isso já ajuda você a identificar, né, a bater o olho e já saber, opa, esse dia, esse momento aqui, esse período, o preço foi negociado para cima, para baixo, tá? Com força, sem força, e aí você consegue visualizar isso, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a estrutura do candle, ela sempre a mesma. Ela traz para você 4 informações importantes: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo. Então essas informações de preço, essas 4 informações de preço, fornecem toda a informação de maneira completa e visual das negociações naquele momento, tá? Naquele momento. Então, como eu falei, que momento é esse? De 1 minuto a 1 ano, 10 anos, não importa, tá? Então, como é que é feito isso? Vou pegar aqui o exemplo que a gente está vendo na tela. Candle verde, ele vai mostrar a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, e a movimentação dele é o seguinte: se ele é meu candle de alta, meu candle positivo, o preço de abertura dele vai ficar embaixo, tá? E o fechamento vai ficar acima, tá certo? Então, a gente sempre vai ter essa estrutura. E no candle de baixa, o oposto, a abertura em cima e o fechamento embaixo, tá? Eu trouxe aqui essas 2 cores porque elas são padrão, mas você pode personalizar da forma que você quiser. E o gráfico de candle, ele é o mais utilizado hoje por qualquer analista, tá? Ele é o mais popular entre os operadores, tá? A gente tem outros tipos de candle que tem outras dinâmicas de cálculo, de informação que trazem, tá? Então a gente tem desde gráficos de linha, onde você só tem preço de fechamento, a gráficos de barra, a gráficos que são atemporais. No caso do candle, a gente tem o tempo sendo considerado aqui, né? O tempo de negociação, porque cada candle vai ter um período de negociação, mas existem gráficos que são atemporais, como os gráficos de Renko, ponto figura, então que eles não levam o tempo em consideração, apenas as negociações e faixas de preço. Então você tem uma variedade de tipos de gráfico, tá? Aqui eu vou abordar a candle, tá? Por ser o mais popular, o mais fácil de ser entendido, e a partir daí você pode construir para outros gráficos, tá? Então o candle, ele traz essas 4 informações de maneira completa
e isso já dá pra gente muitas informações de tomada de decisão, tá? Dentro do candle, como eu falei, ele foi criado lá no Japão pelo Munehisa Roma, lá no ano de 500 e Guaraná com rolha. E o que ele traz pra gente? Movimentação dos preços em um determinado período, e isso já informa pra gente se aquilo ali foi uma movimentação com força, se houve rejeição, se é uma continuidade. E aí, a partir dos candles, eles começaram a ver alguns padrões, tá? Então a gente tem alguns padrões de candle. Já adianto para você aqui, padrão de candle isolado, sozinho, significa nada, tá? Ah, porque ele deixou uma estrela cadente, porque ele deixou um martelo, pior ainda, né? Ah, ele deixou aqui um inside bar, tá? Então assim, o padrão de candle, ele vai te informar, tá? E é isso que eu quero ensinar para você aqui. Você vai ler aquele padrão e você vai entender. Isso aqui significa tal coisa, mas eu preciso de informação para eu poder tomar essa decisão. E é aí que entram regiões onde ele está sendo formado. Então tem o que a gente chama de contexto, tá? E aí muitos operadores eles falam, né? Tem que entender o contexto e tal. Contexto nada mais nada menos do que análise de tendência. Se você aprendeu teoria de Dow, você entendeu teoria de Dow, que é o que você vai aprender hoje aqui, matou o mercado, tá? Matou o mercado. Pegou análise fundamentalista e isso aqui de análise gráfica, construiu tua carteira, abraço, vai embora, tá? Você vai voar no mercado, tá certo? E o que são as tendências, tá? O que são as tendências? As tendências, basicamente, são as movimentações do preço, tá? Dentro de um determinado período, onde a gente consegue ver essas variações. E aí a gente tem alguns padrões de tendência, tá? Como é que a gente identifica rápido uma tendência, tá? Primeiro, tendência de alta. São sequências de topos e fundos ascendentes. Então, eu tenho a movimentação do preço que sai de um preço base para um topo, depois ele vai para um preço, ele recua, depois ele rompe e ele passa daquele preço mais alto anterior, já formando um topo mais alto. Opa, já tem que ficar atento. Se eu tenho um topo, um fundo e um topo mais alto que o topo anterior, se ele fizer um fundo mais alto que o fundo anterior, esse ativo está numa tendência de alta, tá? Não faz sentido eu estar comprado nesse ativo, tá certo? Tendência de baixa é o oposto. Eu vou ter fundos mais baixos do que o fundo anterior. Então o preço vem de um determinado nível de preço, ele cai, forma um fundo, volta, faz um topo e ele perde aquele fundo. Então, opa, ele está querendo entrar numa tendência de baixa. Quando ele deixa esse fundo mais baixo do que o fundo anterior e volta, ele já está sinalizando para mim que qualquer topo que eu deixar aqui já vai ser mais baixo que o topo anterior. Estou numa tendência de baixa. E aí é bom você estar vendido, tá? Ou líquido naquele ativo, tá? Estar vendido, estar líquido são duas coisas diferentes. Estar comprado também, enfim, são termos de mercado aqui que você vai pegando com a prática, tá? E lateralidade é quando você tem topos e fundos basicamente nas mesmas regiões de preço, tá? Por favor, presta atenção aqui na minha carinha linda, tá? Presta atenção bem aqui. Existe um erro muito comum entre os investidores de achar que o preço da ação está subindo significa que ele está pagando mais caro por um ativo, tá? E que qualquer movimentação de tendência de baixa para um ativo é uma oportunidade. A gente teve um caso recente com o ativo de um banco agora, em que a galera foi à loucura comprando todas as quedas. Tem gente amargando aí queda do início do ano a uns preços que compraram de mais de 20% no ativo. Então, não, porque o preço tá barato, só tá repetindo o que tá vendo por aí de outros youtubers, né, da galera que se acha investidora, tá? O que acontece? Se você foi lá por análise fundamentalista, fez o teu estudo, calculou, tá? Peguei de um relatório. Caguei pro teu relatório. Peguei de um outro analista. Caguei pro teu analista. Porque eu vi o vídeo do youtuber tal. Caguei.
Você sentou, fez a tua conta lá, você pegou os resultados do banco ou daquela ação, você sentou para calcular de fato? Se você não fez isso, tua opinião já começou errado. Você tem que ter isso calculado, ou ter um método, né, que você avalie isso. Então você vai ter ali preço de referência, seja pelos pontos que a gente conversou lá na aula de análise fundamentalista. Eu vou levar em consideração o valor patrimonial por ação, eu vou levar em consideração o fluxo de caixa descontado, eu vou levar em consideração um cálculo de preço teto, eu vou levar em consideração qualquer metodologia de precificação de ativo, tá? E aí, a partir dessa metodologia que faça sentido para você, você vai olhar para o gráfico. E aí, o que você vai ver? Se o ativo está numa tendência de alta, faz sentido você comprar. E se ele tiver numa tendência de alta com um preço mais baixo do que o seu preço de referência, que indica para você por fundamento que é um preço legal para você comprar, porra, show de bola, cara. Mete bronca, vai comprando. Tá em tendência de alta? Compra. E vai embora comprando. Por quê? A probabilidade daquele ativo continuar subindo é maior, tá? Mas Eric, comprar com preço menor não faz mais sentido? Bem, vamos lá. Fazer sentido? Faz, tá? Mas o mercado ele é totalmente contraintuitivo. Porque se o ativo está em tendência de baixa, você compra ele hoje a, sei lá, R$20, amanhã ele pode estar 18. E a quantidade de ações que você comprou a 20, você poderia ter comprado mais a 18. Não concorda comigo? Mas aí, você deixa passar mais um dia. Aí do 18 foi para 16. E do 16 foi para 14. E de 14 foi para 12. E ele não para de cair. Se você não tem um bolso infinito para comprar direto, né? E ter dinheiro ad infinito para você montar suas posições, não faz o menor sentido você continuar comprando um ativo que só cai. Porque se ele só cai amanhã, ele vai estar mais barato do que ele está hoje. Então faz mais sentido eu guardar meu dinheiro hoje para comprar amanhã. É lógica, tá? É lógica. Mas Eric, poxa, o ativo CCBW, para não ficar datado aqui o vídeo e também, enfim, a gente tratar como ser de fato educacional. Ele caiu, chegou a R$18, agora tá 20. E qual o problema dele tá 20? Não, porque você podia ter comprado a 18. Eu não sei adivinhar o futuro, eu não sei adivinhar fundo de papel, né? O que eu sei é analisar a tendência. A 18 ele tinha um risco maior de continuar caindo do que agora a 20. E eu não quero ficar comprando papel que tem maior probabilidade de continuar caindo. Eu quero comprar ativos que estejam descontados, tenham bons fundamentos, paguem bons dividendos, mas que estejam em tendência de alta, tá? Por quê? O gráfico, a tendência é o que vai nortear se eu tenho que comprar aquele ativo ou não. Por quê? No momento em que ele passa do meu preço teto, do momento em que ele passa da minha referência de preço que eu deveria comprar, eu paro. Opa, eu não tenho que mais fazer aporte aqui não. Porque aí ele já vai ficar, muito ruim para eu poder continuar comprando esse papel. Ou eu acumulo os dividendos que ele vai me pagar para eu embolsar como caixa, ou o dinheiro que eu aportaria nele, eu vejo se tem algum outro papel na minha carteira que precise de aporte. Se todos os ativos da minha carteira já tiverem passado o preço teto, estão me dando lucro, né, e eu não posso mais comprar, e aí quando a gente for falar, né, da montagem de carteira, e eu vou abrir aqui para vocês a forma como eu monto as minhas carteiras pessoais, tá? Vocês vão entender essa lógica. Eu vou pegar aquele dinheiro e, sei lá, guardo numa renda fixa, entendeu? Deixo lá, porque aí no momento em que esses meus cálculos eles mudarem, não, agora a empresa está entregando um resultado melhor, então, poxa, faz mais sentido eu comprar um pouquinho mais para cima, né? O preço mudou agora, ele está pagando mais dividendo, o preço mudou, o preço de referência que essa empresa vale era 25, agora está sendo 35, e a ação está sendo negociada a 26, então vale a pena a gente fazer um aporte aqui, né? Ou o cenário muda, enfim. Então, N coisas vão acontecer, tá?
qual é o legal aqui? Que você faça uma gestão ativa da sua carteira, tá? Então, tendência de alta não significa necessariamente que você está pagando mais caro por um ativo, tá? E a tendência de baixa não significa que toda queda é uma oportunidade. Então são lógicas que você tem que começar a ter como investidor para que você não fique repetindo as mesmas coisas que todo mundo repete. E sabe o que todo mundo faz? Compra na alta, vende na baixa. E se acha um gênio porque conseguiu comprar a ação que subiu um pouquinho, tá? Não cai nessa não cai nessas armadilhas. Então, o que eu quero trazer aqui com esse curso é exatamente isso, que você não cai em armadilhas de vendedores de curso, de outros youtubers, né, de gente que só fala merda na internet e principalmente que você não cai em armadilhas de vieses cognitivos, tá? Tua cabeça te sacaneia o tempo todo. Então aqui a gente trabalha com dados e fatos, entendeu? Então é isso que eu quero passar para você. A forma como eu analiso o mercado e a forma como eu o que eu levo em consideração para uma montagem de carteira minha, pessoal, tá? E que pode ajudar vocês nos seus estudos e tudo mais. Bacaninha? Então vamos lá, galera. Então a gente tem essas 3 tendências, beleza? Então ficou claro? Alta, baixa e lateral. Tudo isso com base na teoria de Dow. Lembra daquele segundo princípio? E aí o que acontece? Né? A gente pode ter uma tendência primária de alta. Então, se você botar um zoom do gráfico, vamos dizer assim, você vai ver que os preços estão subindo num movimento mais amplo. Mas se você der um zoom um pouquinho menor, você pode ver que naquela faixa ali, vou dar um exemplo, tá? Imagina que aqui seja uma tendência primária. Então você está vendo, ó, que ele está subindo, né? Os preços estão sendo negociados mais altos. E aí você pega uma faixa de tempo, sendo essa faixa aqui, por exemplo, tá? E aí você vê que tem esse movimento de queda. E aí aqui a sua tendência secundária e o gráfico está assim. Então você tem uma primária de alta, uma secundária de baixa, tá? E você ainda pode ter aqui sendo negociado nesse exato momento que o preço pode estar, você olhando ele de fora, ele está meio que no mesmo ponto, mas se você der um zoom maior do que o zoom que você deu aqui, você encontra um movimento lateral do preço. Então você pode ter uma tendência primária de alta, baixa ou lateral, uma secundária de alta, baixa ou lateral e uma tendência terciária de alta, baixa ou lateral, tá? Então você tem que ficar sempre atento às mudanças dessas tendências, tá? Quando uma tendência muda, uma tendência de alta vai mudar quando você tiver um movimento de contrário, tá? Então uma tendência é verdadeira até que ela seja alterada. Isso é um princípio de Dow. Então se você tem topos e fundos ascendentes, em algum momento, tá? Entre uma transição de tendência e outra, é muito mais provável que você fique com uma tendência lateral, seja na alternância de alta para baixa, seja na de baixa para alta, tá? Então fique atento sempre nessas regiões de topos e fundos. Ah, ele fez um topo, voltou, fez um fundo, e aí ele vai e não consegue passar do topo anterior, então, opa, sinal amarelo, ele pode estar querendo lateralizar. Às vezes ele pode virar direto, faz um fundo, faz um topo mais baixo e já perde o fundo anterior. Então, opa, aquela tendência de alta que estava valendo, opa, agora já não vale mais, já virou uma tendência de baixa. E aí você nortear a sua cabeça, o seu processo de tomada de decisão com base nas tendências. Aumenta significativamente a sua eficiência, tá, dentro do mercado. O mesmo vale para a tendência lateral. Você está vendo que ele está fazendo topos e fundos, né, mais ou menos na mesma região. Se ele rompe para cima, opa, ele já está fazendo um topo mais alto do que o topo anterior. Vamos ver se ele vai deixar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Ou o contrário, se ele perder uma região de fundo, vamos ver se ele vai fazer, né, um topo mais baixo que o topo anterior, ou se ele vai, e depois, consequentemente, perder aquele fundo novamente. Então, você tem que começar a prestar atenção nesse tipo de movimentação, beleza? Então, aqui temos também um ponto muito importante que os principais operadores de mercado levam muito em consideração, mas na literatura a gente tem conceitos muito subjetivos de suportes e resistências, tá?
Então, aqui eu vou explicar o meu conceito, eu estou passando toda a parte teórica primeiro, para depois vocês verem como é que aplica isso no gráfico, e a gente vai voltando esses tópicos, tá? Então, o que é um suporte, o que é uma resistência? Por conceito, por definição, suporte é uma região onde os compradores ganham força, é onde o preço tende a parar de cair, tá? Resistência é onde os vendedores ganham força, ou seja, é onde o preço tende a parar de subir. E quanto mais testado aquele nível de preço, né, mais forte é aquele suporte, aquela resistência. Isso daqui é o conceito geral de suportes e resistências, tá? Só que você vai começar a ver, se você for buscar alguns livros de análise gráfica, marcações diferentes. Onde, por exemplo, existem alguns autores que vão marcar como resistência a região máxima de um candle e suportes a região mínima de um candle, tá? Ah, porque o preço bateu lá mais vezes, tá? E aqui, nessa figura, que eu peguei basicamente de propósito, você vai ver que você tem duas marcações diferentes. Um suporte na mínima e uma resistência que é marcada num preço de abertura de um candle, tá? Então, dentro do conceito de suporte e resistência, dependendo de quem você segue no YouTube, no Instagram, seja o que for, seja a literatura, o livro que você leu, né, eles vão ter marcações diferentes. Eu, Eric, prefiro marcar de uma forma pessoal, tá? Regiões de suporte e resistência que, para mim, fazem muito sentido, porque eu levo ao pé da letra o conceito da teoria de Dow para poder fazer essas marcações. Outra coisa, suportes e resistências são regiões, não são preços fechados, tá? Então são regiões de preço onde você vai ter maior incidência de vendedores, maior incidência de compradores. Então são regiões, faixas de preço onde você vai ter essa discrepância, tá? Não é bem uma discrepância, mas você vai ter uma defesa daquelas regiões, tá? Outro ponto importante, suportes e resistências, quando perdidos, eles invertem a sua polaridade. O que isso significa? Se você tem uma região de suporte, quando ela é perdida, rompida, o preço volta geralmente ali para testar aquela região, mas dessa vez essa região vira uma resistência, tá? O mesmo vale para uma resistência. Se ela é rompida, aquela região torna-se uma região de suporte. E aí o preço pode ir buscar aquelas regiões para novos testes e tudo mais, tá bom? Então, quando a gente chegar no gráfico, eu vou mostrar para vocês como é que eu marco minhas regiões de suporte e resistência, e é isso que eu estou falando aqui para vocês, vai ficar muito mais claro, tá bom? Então, primeiro ponto, para alguns é mais subjetivo, eu preferi tornar as coisas mais objetivas para mim, e eu, quando ensino, sempre mostro esses lados, né? Dependendo de quem você segue, da literatura que você está lendo, você vai ter uma marcação de regiões de suportes e resistências diferentes, tá? Então, como eu já passei por algumas fases dessa, eu resolvi definir a minha forma de suportes e resistências com base na teoria de Dow, de fato, tá? Então, para mim, funciona melhor e creio eu que possa ser mais prático também para você, principalmente se você está tendo um primeiro contato com análise gráfica. Beleza? Vamos lá. Volume. Volume, ele é essencial para confirmar uma tendência, tá? Então, o que é o volume? Você tem volume financeiro, volume de negociações, ou seja, a quantidade, né, de negociações, a quantidade de dinheiro que foi negociado naquele período de tempo, tá? Quanto maior o volume, maior melhor fica a confirmação, tá? Seja de uma continuidade de tendência de alta, de baixa, de rompimento de alguma região, tá? E aqui tem um detalhe, tá certo? Quando você tem um volume muito alto, a tendência se torna mais confiável. Ou seja, se o preço está subindo e os volumes de negociação também estão subindo, bacana, aquela tendência se mantém, tá? É uma tendência forte. Agora, se os preços estão subindo e o volume está caindo, a gente tem uma coisa que a gente chama de divergência, tá? Divergência entre preço e volume, o que pode significar uma exaustão. Parêntese gigante aqui, tá?
o Down ele defendia que o volume valida o movimento da tendência primária, tá? Não só da primária, secundária, terciária também, porém tem uma falha aqui na análise de volume, que é a análise de volume ela vai ser muito útil quando você está olhando para uma tendência de alta, tá? Porque para o preço subir, ele requer mais esforço, tá? Então, para o preço subir, ele vai precisar de mais volume, mais gente comprando, né? Entrada de fluxo de dinheiro. Para queda, não. Então, se você leva a ferro e fogo que o volume, quanto mais alto ele confirma a tendência, você vai olhar que em movimentos de tendência de baixa, o volume ele geralmente, não necessariamente, vai estar mais alto. Ele às vezes vai ter um volume menor, mas o preço vai cair significativamente. Por quê? Para queda, você não precisa necessariamente ter um volume muito alto, tá? Então, quando você for olhar para o volume, pô, Eric, eu quero levar em consideração o volume, seja para uma tendência de alta. Para o movimento oposto, já não precisa levar muito em consideração o volume. Se houver, ele vai mostrar para você que, ó, a galera realmente tá querendo jogar o preço lá para baixo, tá? Para alta é mais natural, para baixa o volume mais, né, exagerado, mais alto do que uma média, ele só vai reforçar aquela movimentação, mas não necessariamente significa que a tendência está ficando mais fraca, tá? Então, cuidado aí com a questão do volume. Mais fraca no sentido de ter volume menor, tá? Então, muita atenção com essa situação, beleza? Perfeito. Vamos falar rapidinho aqui sobre algumas estruturas gráficas, tá? Então, o que é uma estrutura gráfica? Basicamente, é quando a gente tem as junções daqueles gráficos que a gente viu lá de tendência de alta, baixa e consolidação, tá? Não tem mistério, você não precisa memorizar as figuras. É legal que você entenda que elas existam e que você pode fazer bom uso delas para auxiliar a sua análise, tá? Essas figuras elas vão te dar também dimensão de contexto, tá? De probabilidade do que pode vir a acontecer, tá certo? Então, a primeira que eu quero apresentar aqui para você é o oco, que é o ombro, cabeça, ombro, tá? Ele é um sinal clássico de reversão, de alta para baixa. E ele tem o irmão dele, que também é de baixa para alta, tá? Então, você vai ver que todos os padrões de gráfico, o que vale para um movimento de alta, vai valer para o movimento de baixa, tá? E vice-versa. Salvo algumas configurações únicas, tá? Como, por exemplo, na parte de consolidação, que a gente tem alguns triângulos que são especificamente de alta, tá? Mas oco e okoi é a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é um oco? O oco, ele sempre vai acontecer única e exclusivamente após uma tendência de alta, tá? Então, pô, Eric, tô vendo aqui o preço começou a cair, aí ele fez um topo, depois ele fez um fundo, aí ele fez um topo mais alto um pouquinho, voltou, fez um fundo ali na mesma região que o anterior, um topo mais baixo, veio aqui, pô, isso aqui é um oco? Não, se ele estava vindo de uma tendência de baixo, isso aí não é um oco. Se ele estava numa lateralização, isso aí não é um oco, tá? Então ele só vai ser efetivo se ele tiver sido precedido de uma tendência de alta. Do contrário, não é oco. Tem a estrutura, tem o mesmo padrão, mas não é oco, tá? Por quê? Está fora do contexto, não faz o menor sentido, tá certo? Então, não fazendo sentido, você pode considerar isso como figura, tá? Então, o oco, ele vai sinalizar uma reversão de alta para baixa, ou seja, ele precisa estar numa tendência de alta prévia para que ele possa ser formado. Mais interessante ainda, se ele fizer a figura acima de topos anteriores, tá? Não necessariamente topos históricos, mas de topos anteriores. Então, vamos supor que ele tenha marcado uma máxima anterior aqui, um histórico um pouquinho mais longo, o preço caiu, voltou a subir, chegou nessa região de preço novamente, marcou um oco, passou dessa região e marcou um oco. Ele ganha mais força nesse sentido. O contrário também é verdadeiro, você não vai ter um okoi acontecendo numa região de topo, tá? Você vai ter um okoi sempre acontecendo em região de fundo. E
regiões de fundo onde são precedidos de tendência de baixa. Beleza? Ah, o preço estava subindo e formou o Okoi. Não é um Okoi. Você pode chamar de outra coisa, mas não é um Okoi. Tá? O preço tem que ter vindo de uma tendência de baixa, forma-se o Okoi e aí o preço tende a subir. Tá? Como ele é formado? Basicamente é o seguinte, você vai ter uma região que a gente chama de linha de pescoço, tá? Onde ele vai marcar uma região de topo, uma região de fundo e ele vai romper esse topo, sinalizando continuidade de tendência de alta. Tá? E aí, nessa região de topo, ele não vai ter força para continuar subindo. Então, o que ele faz? Ele volta, testa essa região de fundo anterior, tá? Não necessariamente ele precisa romper essa região, nem nada, mas ele testa essa região, volta, faz uma região de topo próxima à região de topo que ele havia marcado, né, anteriormente, antes do topo mais alto, e aí, de fato, ele perde essa região aqui. Se você for parar para analisar, e você for basicamente colocar uma folha de papel aqui e ignorar o que tem aqui para frente, você vai ver que essa figura se assemelha muito à figura que a gente viu da tendência de alta. E se você pegar a folha que estava desse lado e transferir para cá, você vai ver que essa figura nada mais é do que a figura que a gente vê para a tendência de baixa. Tá? O nome dessa figura aqui, especificamente essa estrutura onde ele sobe, faz um topo, faz um fundo e rompe, esse pequeno Z aqui, né, a gente chama de pivô. Tá? Então isso aqui é um pivô, isso aqui é um pivô, 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 tá? Aqui seria um pivô, enfim, cada curvinha dessa aqui a gente chama de pivô, tá? Nesse gráfico esse exemplo aqui que a gente está dando, tá? Então o que é um oco? Nada mais do que um pivô de alta somado de um pivô de baixa. E aí você vai vender sempre, né? Você vai operar sempre no segundo pivô. O que é o Okoi? É um pivô de baixa somado com um pivô de alta. Pivô de alta eu vou comprar, beleza, tá? E aí você tem algumas regiões onde você pode comprar, como por exemplo, no Okoi, falando em compra especificamente, né? Quando ele rompe essa linha de pescoço, ele geralmente tende a voltar para testar essa região aqui. Então você pode aguardar uma confirmação de compra nessa região de pescoço do Okoi. No caso do Oco, Eric, eu quero vender. Então você pode esperar um recuo ou uma aproximação na linha de pescoço do Oco e fazer sua venda por aqui quando ele te der algum gatilho. Tá? Então o Oco, ele é o mais popular, vamos dizer assim, ele é mais fácil de ser visualizado e ele tem uma maior taxa de efetividade mesmo em sinalizar essas reversões, tá? Desde que você tenha esse conceito prévio de Oco, só se tiver vindo de uma tendência de alta. Okoi, só se tiver vindo de uma tendência de baixa. Diferente disso, esquece, tá? Pode esquecer. Deixa pra lá, ignora, que não é a figura gráfica efetiva que a gente está falando aqui. Beleza? Tranquilo? Eu não sei se no gráfico que a gente vai abordar, a gente vai conseguir encontrar essas figuras gráficas. Havendo essas figuras gráficas, aí sim eu vou sinalizar ali para vocês como a gente consegue identificar elas num gráfico de candle. Beleza? Elas são mais difíceis da gente poder precisar assim, olha, aconteceu aqui, né? E eu quero pegar um gráfico mais real, tá? Então a gente vai pegar o gráfico do fechamento de hoje, a gente vai olhar um gráfico um pouquinho mais detalhado ali para que você possa ver isso na prática, tá? Outras figuras que a gente tem aqui são as figuras de estrutura de preço, que eu falei, né? Que são figuras de continuação. A gente tem aqui, perfeito, a gente tem aqui triângulos, que triângulos, eles nada mais são do que consolidações, a gente chama de consolidação, tá? Então é onde o preço ele vai ficar preso dentro de uma região de preços e aí ele tende a estourar para um dos lados, tá? Então a gente tem triângulo ascendente, ou seja, a gente vai ter uma formação de triângulo onde uma tendência de alta vai pressionar os preços para cima. E aí ele vai ter um teto onde o preço vai ficar batendo até a hora em que ele rompe para cima, tá? E aí ele tem uma projeção desse movimento. A gente chama de movimento medido quando a gente tem essas projeções. Triângulo descendente é o contrário.
a gente vem de uma tendência de baixa, ele chega numa região que ele marca, né, um potencial suporte, ele bate ali, sobe, bate ali, sobe, bate ali, sobe, só que a tendência de baixa vai pressionando, né, essa movimentação de teste dessa região até que ele rompa para baixo, tá? E aí você pode pegar a continuidade desse tipo de movimento. E a gente tem triângulos simétricos, que é quando a gente tem a junção de duas tendências diferentes, tá? Ou seja, eu posso ter uma tendência secundária de baixa, uma tendência maior, né? Uma tendência de terciária de alta, e no momento em que os preços começam a se encontrar nessas regiões de tendência, você vai ter um triângulo simétrico, ou seja, vindo de uma linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta e o preço brigando ali. Ele é um pouco mais difícil de você prever para que lado que ele vai romper, porque você tem que saber, você vai acabar descobrindo ali se a tendência terciária está ganhando força para romper a tendência secundária e a tendência secundária mudar, ou a tendência terciária vai perder força e a tendência secundária vai sobrepor a ela. Então a melhor coisa é você aguardar um rompimento desse triângulo para que depois você tome uma decisão, tá certo? Então a gente tem essa questão dos triângulos simétricos aqui, beleza? Por experiência, o triângulo simétrico geralmente ele vai romper para o lado da tendência maior, tá? Por experiência. Vai ser sempre assim? Não, tá? Mas por experiência ele tende a fazer isso, tá? Geralmente não se muda muito tendência maior com essas figuras, tá? Geralmente é um oco, um okoi, né, que mudam essas tendências maiores, ou simplesmente um pivô grande que ele não deixa uma figura em específico, tá? E retângulos, tá? Lembra que eu falei ali que a gente tem consolidação, que é topos e fundos, né, dentro de um range, dentro de uma região? Então, um retângulo ele define isso literalmente. Então, você tem uma caixa onde o preço vai ficar batendo ali, que a gente chama de zona de consolidação. Então, você tem força sendo acumulada ali, e ele, assim como o triângulo simétrico, pode romper tanto para cima quanto para baixo, tá? Alguns autores eles vão usar essas regiões de consolidação como regiões que eles chamam de acumulação ou distribuição, tá? Lembra que eu falei lá que a tendência de alta, ela geralmente, quando ela chega no máximo dela, ela fica de lado antes de começar a cair, ou dar continuidade, e a tendência de baixa também é a mesma coisa? Então, quando a gente tem uma região de consolidação nessas extremidades, a tendência de alta a gente chama de distribuição, né? Ele fica ali, vai distribuindo e depois ele volta a cair, tá? Embaixo é acumulação, ou seja, o pessoal está acumulando ali naquela região para o preço voltar a subir, tá? Nada mais é do que uma região de consolidação, tá? Eu prefiro trazer de forma mais simples, porque se você for ler 2, 3 livros de análise gráfica de autores diferentes, você vai perceber que eles vão usar linguagens diferentes, mas para a mesma coisa, porque tem alguns que usam alguns conceitos um pouco mais subjetivos. Eu prefiro trabalhar de maneira mais objetiva por aqui. Então, isso aqui é distribuição, é acumulação. Não, isso aqui é consolidação, ponto. Agora, se vai romper para cima, para baixo, tá? Por que disso? Porque se ele vem numa tendência de baixa, ele fica nessa região de consolidação e rompe para baixo, essa consolidação deixou de ser acumulação, né? A acumulação é só quando sobe, quando cai é o que? É continuidade. Porra, é a mesma coisa, dois nomes diferentes? Não, consolidação é consolidação. Beleza? Prefiro trabalhar dessa forma. Então, vamos pro gráfico? Vamos olhar gráfico agora, que aí fica muito mais fácil para você poder identificar essas coisas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui uma parte prática, né, com a aplicação de tudo o que a gente viu aqui do conteúdo, com a referência de figuras, análises de tendência, um pouquinho de leitura de candle, tá? Então a gente vai dar uma olhada, né, de como a gente consegue implementar todos os conceitos que a gente aprendeu até o momento, beleza? Então vamos lá, eu peguei aqui para a gente poder fazer um estudo bacana, tá? O gráfico do Ibovespa, do nosso índice Ibovespa, de 2023 para cá, tá?
Então, tudo isso aqui que está vermelho, a gente vai desconsiderar, beleza? Então, eu vou levar em consideração apenas as informações do dia 2/1 para frente, tá? Por quê? Porque isso daí vai me dar um norte de por onde eu tenho que começar a minha análise, tá? Eu poder entender o que eu estou vendo aqui nos gráficos, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, tá, uma setinha só para ajudar a gente a identificar algumas movimentações, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o início do pregão, tá certo? Então, o início do ano, tá? Cada barrinha dessa corresponde a um dia, tá? Então, como a gente viu lá na estrutura de candles, a gente tem preço de abertura, fechamento, máxima, mínima e o período de referência, que aqui no caso, cada barrinha é um dia, tá? Então, ele inicia no dia 2 com uma forte queda, dia 3 ele continua caindo, no dia 4 ele reverte, né? Ele faz aqui um movimento de alta. No dia 5 ele continua essa alta. Então, que tipo de informação ele já marca aqui para mim? Opa, aqui eu tenho uma região de fundo, tá? Então, eu vou ficar atento a essa região de fundo, beleza? E aí ele continua seguindo aqui a movimentação, ele continua subindo, 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 vai até acima desse preço de abertura, né? Chega nessa região aqui, ele marca um novo topo. E aí ele volta a cair e volta a subir novamente. Então ele marca um fundo, um topo e um fundo mais alto que o fundo anterior. Ou seja, só aqui ele já armou o que a gente chama de pivô de alta, tá certo? Então, nessa formação de pivô de alta, o que eu já tenho que ficar atento? Se o preço, né, romper essa região aqui, ou seja, ele começar a ser negociado acima dessa região aqui, eu vou ter um pivô de alta, tá? E é o que o preço faz, ele acaba testando essa região, volta, briga, 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 passa, tá? E aí no momento que ele passa, ele informa para você o seguinte: olha, eu quero iniciar uma tendência de alta, tá certo? E aí com essas informações, o que a gente consegue fazer? Vou botar a setinha aqui do lado. A gente consegue fazer o seguinte: primeiro, a gente consegue marcar regiões de fundo. Então, eu tenho essa região de fundo, tá? E eu tenho também essa região de fundo, perfeito? E eu também tenho regiões de topo, que eu tenho regiões de topo aqui, né, que foi o primeiro topo que ele marcou, e logo na sequência ele vai ter uma segunda região de topo, perfeito? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, no quesito marcações, como eu falei, vai depender muito da literatura, tem gente que marca nas máximas, né? Eu prefiro marcar no fechamento, tá? Então, se eu quero marcar aqui, eu sei que isso aqui é uma região, beleza? Então, eu gosto de marcar geralmente os fechamentos. E aí, o que eu vou ter? Bem, fundo, topo, fundo mais alto que fundo anterior, topo mais alto que topo anterior. Eu vou ter aqui, então, agora, uma coisa chamada linha de tendência de alta, que aí eu conecto esses fundos e trago ela para cá, tá? Então, o que isso significa? É uma projeção de onde o preço pode ir testar novamente essas regiões para continuar subindo, tá? E aí, o que esse preço faz? Ele volta para essa região aqui, começa a brigar, cai e perde essa região de fundo. Então, o que ele faz? Ele rompe, né, de volta essa região de fundo, e perde também a projeção de linha de tendência de alta que ele tinha. Então, a gente desmarca essa região aqui e começa a observar a movimentação do preço novamente. Bem, ele veio dessa região aqui, chegou nessa região, começou a brigar, formando um novo fundo. Então, a gente tinha esse fundo aqui, ele perde esse fundo, nota que ele perde esse fundo, volta nessa região, volta para cá, volta de novo, volta para cá, né? Ele fica brigando muito nessa região aqui, tá? Então, como ele marca um novo fundo, a gente pode simplesmente ir, como ele já rompeu, voltou, ele está brigando nessa região, a gente pode desconsiderar esse fundo e marcar essa região aqui como um novo fundo, tá? E aí, o que ele faz? Ó, ele faz o fundo, marca um topo, faz um fundo igual ao fundo anterior, faz um topo igual ao topo anterior. Isso daqui é uma pequena consolidação de alguns dias, tá? Então, ele está consolidado, ele está preso numa caixinha aqui, ó. E aí, o que ele faz? Ele rompe para baixo. Aqui a gente já tem, por exemplo, o que a gente chama de retângulo. Lembra que eu falei do retângulo? Então, a gente tem aqui um retângulo já formado, tá
certo? Marcando uma nova região de fundo. E aí quando ele rompe essa região de fundo aqui, a gente tem, né, uma marcação. Quando ele perde essa região de fundo, ele dá início a uma tendência de baixa. Por quê? Vou deixar essa linha aqui separada. Por quê? Porque lembra, olha, marcou topo, fundo, topo mais baixo que topo anterior. Quando ele perde essa região, qualquer fundo que ele marcar aqui vai ser fundo mais baixo do que essa região aqui, certo? E aí, como a gente já tem essa região marcada de fundo anterior, é onde a gente consegue esperar para que o preço retorne ali àquela região para a gente poder realizar algum tipo de venda, tá? Além disso, no momento em que ele rompe essa região aqui para baixo, tá? O que a gente consegue fazer é marcar uma linha de tendência de baixa, tá? E a linha de tendência de baixa a gente consegue marcar daqui, unindo os topos, tá? Então eu vou pegar ali o primeiro topo que ele marcou, o segundo topo que ele marcou, e na minha projeção, nota que o preço chegou bem perto aqui dessa linha, né, que seria a minha projeção de linha de tendência de baixa, tá? Existem outros métodos de você poder fazer essas projeções, mas como a ideia aqui é a gente transformar essa aula em algo simples e fácil de ser aplicado, né, eu vou me ater apenas às linhas de tendência de baixa e linhas de tendência de alta. Mas a gente tem modelos que usam Fibonacci, expansão de Fibonacci, né, contagem de ondas, que vem a partir de ondas de Elliott. A gente tem movimentos medidos, né? Enfim, existem outras maneiras de você projetar uma movimentação dentro de uma tendência, tá? Aqui eu só quero me ater à linha de tendência, tá? Seja de alta, seja de baixa. Então, como ele chega perto dessa linha de tendência, ele abre uma oportunidade para venda nessa região, tá? E aí a venda nada mais é do que você vender um ativo que você não tem, ou zerar sua posição, ou comprar uma put, né, se a gente estiver falando de opções, enfim, vender uma call e aí por aí vai, tá? Então a ideia é que nessa movimentação aqui, nessa tendência de baixa, a sua cabeça esteja direcionada para vendas, tá? Porque você vai aproveitar o movimento do mercado, tá? Então o que ele faz? Ele marca um novo fundo aqui, ó. Volta a subir, novo topo, volta a cair, tá? E aí ele vai caindo, 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 até que chega um determinado momento, chega uma determinada região em que o preço ele faz o seguinte. Deixa eu passar para cá agora, certinho. Ele chega nessa região aqui, entram os compradores, o preço é puxado até essa região de fundo anterior, ela é testada e retorna, tá? Então você que está com a cabeça de venda vai continuar vendendo aqui nessa região. Ué, mas Eric, eu sei que eu estou vendo o gráfico completo, né? Então eu sei que ele sobe aqui. Por que eu vou vender aqui? Porque simplesmente, na prática, é isso aqui que acontece, ó. Você não sabe o que vai acontecer no próximo candle. Você não tem como cravar na pedra. Então aqui ele está dando continuidade ao movimento de baixa. Então faz todo sentido você continuar vendendo. Obviamente, a gente tem algumas estratégias que você usa preços de saída, como stops e tudo mais, para que você possa se proteger de um eventual movimento contrário à sua posição, tá? Mas aqui sim, você ainda estaria vendendo pela lógica, tá? Por quê? Porque está numa continuidade de movimento de baixa, certo? Então o que ele faz aqui? Marcou fundo, topo, aqui ele marca um novo fundo, ele vai, testa e marca um novo topo, certo? Perfeito. Até aqui, você tem fundo mais baixo que fundo anterior, topo mais baixo do que topo anterior, tá certo? E aí o que o preço faz? Ele volta, marca uma região de fundo aqui, e a partir dessa região de fundo ele rompe o topo anterior. Então o que acontece? Nesse momento em que ele rompe e fecha aqui em cima, ele começa a ser negociado acima dessa região, ele já sinaliza para você uma mudança de tendência. Por quê? Porque ele pega este fundo, depois ele marca aqui esse topo, né? E depois ele marca um novo fundo aqui, ou seja, fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, e quando ele rompe aqui, você já vai ter um topo mais alto do que o topo anterior. Logo, você vai ter uma tendência de alta. Então, você vai poder, por exemplo, traçar uma linha de tendência,
dessa região aqui, unindo esse fundo, projetando para cima, tá? Nota que aqui ele vai fazer o rompimento dessa linha de tendência de alta, mas ele não faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, quando ele rompe essa região aqui, que seria a próxima região de topo que ele marcou, certo? Você pode simplesmente ajustar a sua linha de tendência para esse fundo. E aí você vai ter uma projeção melhor, tá? Então, sempre que ele fizer esse tipo de movimento, perde a linha de tendência de alta ou de baixa e rompe o topo ou o fundo anterior, você simplesmente ajusta a projeção, tá certo? Faz esse ajuste. Eu prefiro sempre ajustar pelos fundos, tá? Pelos fechamentos, perdão. Fechamentos ou aberturas mais extremos. Eu evito usar as sombras para poder marcar essas regiões. Por quê? Aqui o que a gente já viu? Primeiro, já vimos um retângulo. Segundo, já vimos os pivôs de alta. Lembra que eu falei do pivô? Então são esses movimentos aqui de topos e fundos. E a gente também já viu a perda da linha de tendência, né, de alta e de baixa. E aqui, nesse momento, a gente já tem aqui as marcações de região de suportes e resistências, tá? Lembra que eu falei que eu tenho a minha própria forma de marcar essas regiões de suportes e resistências? O que eu gosto de marcar essas regiões de suportes e resistências? Eu gosto de marcar onde o preço muda sua tendência, tá? E aí, entre uma região e outra, eu aproveito a movimentação do preço. Ou seja, aqui ele estava numa tendência de alta, marca uma região de topo e inicia uma tendência de baixa. Então, eu vou marcar aqui, para mim, que essa daqui é uma região de resistência, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Então, isso aqui para mim é uma região de resistência. E o que eu marco como região de resistência? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. O que eu marco como região de resistência? Do fechamento desse candle aqui, do fechamento mais alto, até a máxima, até a sombra. Então, eu sei que isso daqui tudo vai ser uma região de resistência. Então, vou botar aqui até 2024, só para ele projetar para frente, beleza? Perfeito. Então, isso aqui tudo para mim é resistência, tá? Eu vou colocar aqui numa cor de vermelho, para que vocês possam visualizar melhor, tá? Então, aqui, tudo resistência. E aqui embaixo a gente tem um movimento semelhante, tá? Então, eu vou ter aqui uma região de suporte. Ou seja, o preço vinha de uma tendência de baixa e aqui foi uma região extrema onde ele simplesmente reverteu a sua tendência anterior, tá? Então aqui eu vou marcar de verdinho para ficar mais fácil a visualização, tá? Então aqui eu tenho região de resistência, região de suporte, tá? Então é isso que eu tenho até o momento. Perfeito? Então o que eu vou ter aqui, ó? Ele rompe, tendência de alta, ele volta, marca essa região de fundo, tá? Continua sendo um fundo próximo, né, ao fundo anterior, tá? Então ele não fez fundo mais baixo. E depois ele dá continuidade ao movimento de alta, que ele rompe esse topo anterior aqui e vai embora, né? Ele vai seguindo aqui a movimentação de alta. Até que, nota, o preço chega nessa região aqui, que era uma resistência, rompe essa resistência e começa a ser negociado aqui em cima. Lembra que eu falei que quando há rompimento de resistência, rompimento de suporte, ela inverte a polaridade? Então, a partir do momento em que ela rompe essa região e começa a ser negociada aqui em cima, essa região aqui, que era uma resistência, agora vira um suporte, igual esse daqui de baixo. Ou seja, quando o preço retornar nessa região aqui, a minha cabeça vai estar voltada para compras. Outro ponto importante também é que se a gente tirar o zoom e começar a olhar, né, o que a gente vai ter aqui? Um movimento de alta, tá, maior. Então, o que eu vou ter aqui? Uma tendência primária de alta, tá? Então, eu vou ter esse movimento mais longo de alta e eu vou ter movimentos menores de baixa. Então, por exemplo, se eu tirar o zoom mesmo aqui, né?
eu vou ter uma movimentação de alta, a partir daqui, tá? Desconsiderando o passado, uma movimentação de alta bem longa. Só que essa movimentação mais longa é a nossa tendência primária. Se eu der um zoom e trouxer aqui para nossa área de estudos, tá? Eu vou ter movimentos de correção, tendências de baixa e tudo mais, movimentos corretivos, né? Que seriam tendências de baixa no curto prazo, né? E essas são tendências secundárias. E eu tenho tendências menores do que essas, né? Por exemplo, aqui eu tive uma tendência de baixa, né? Ela não era uma tendência primária, mas dentro do contexto geral, né? Tá tudo subindo, mas aqui ela foi uma movimentação, uma tendência secundária de baixa, porque a maior está em alta, tá? E dentro dessa tendência aqui de baixa, eu ainda tive uma consolidação, então eu tive uma tendência terciária rolando aqui, né? Então a gente sempre tem que olhar para essas movimentações, tá? Então tendência de primária é aquela mais ampla, secundária um pouquinho menor, terciária menor do que a secundária, como a gente já havia falado antes. Então a gente consegue ver tudo isso usando o gráfico. E nota como é interessante que, uma vez que essa região virou um suporte, o preço foi fazendo topos mais altos, dando continuidade ao movimento de alta. Ele perde a linha de tendência de alta, né, que ele faz. Se você traçar uma linha para cá, ele perde. Aqui ele vem buscar essa região de fundo, perdão, essa região de suporte, que antes era uma resistência, juntamente com a projeção da linha de tendência de alta dessa região aqui, e entram compradores. Ou seja, a galera vinha vendendo, chegou nessa região aqui, opa, peraí, tem gente para comprar, vamos comprar, puxa para cima. E começou uma briga de preços ali, até que, em dado momento, os vendedores tentam passar dessa região, né? Os compradores puxam para cima de novo, os vendedores puxam para baixo, os compradores puxam para cima e ele dá continuidade ao movimento de alta, tá? Então, aqui a gente tem essa movimentação em cima de uma região que antes era uma resistência e agora virou um suporte, tá? E aí, uma vez que ele rompe, né, ele faz uma região de fundo, faz um topo, faz uma região de fundo semelhante, né, à próxima região do fundo anterior e rompe aqui, ele faz o que a gente chama de fundo duplo, tá? Aqui não é um fundo duplo muito legal porque ele não é o mais extremo, aqui seria mais interessante, tá? Mas aqui vale a menção desse tipo de estrutura, tá? Uma vez que ele rompe esse topo intermediário, ele já sinaliza que quer dar continuidade ao movimento de alta. Só que ele só vai dar confirmação dessa continuidade quando ele passa dessa região aqui, tá? Desse topo anterior aqui. E aí no momento em que ele passa dessa região de topo, o que que a gente vai ter? Um ajuste novamente na linha de tendência de alta, passa a vir para cá. E a gente consegue também ajustar a região de suporte, que antes era aqui, e ela vai ser deslocada um pouco mais aqui para baixo, nessa faixa aqui até essa mínima, tá? Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui agora. Não está deixando. Enfim, mas a região de suporte é até essa mínima aqui, beleza? Ele rompe essa máxima, dá continuidade ao movimento de alta, e aí a nossa cabeça tem que ser uma cabeça de compras nesse momento. Comprar mercado, comprar a bolsa, tá? Justamente para que a gente possa pronto, agora sim. Ele ajustou errado aqui, mas enfim. Então até aqui a gente tem que estar com a nossa cabeça em compras, tá? A gente tem que estar com a nossa cabeça em compras. Por quê? Porque o preço está subindo, o ativo está subindo, tá? Então faz muito sentido para a gente ter essa... Pronto, agora foi. Ter esse olhar, né,
para que a gente possa sempre estar a favor da tendência. A tendência é nossa amiga, tá? E aí o que é que nós temos aqui? O preço continuou subindo, subindo, subindo. E aqui a gente tem, tá? Eu vou dar uma forçadinha na barra, mas aqui a gente tem uma estrutura de oco. Ombro, cabeça, ombro. Então eu tenho aqui um ombro. Aqui eu tenho um outro, uma cabeça, tá? E aqui eu vou ter um ombro meio tortinho. Mas a gente pode até considerar, tá? Então a gente teria uma linha de pescoço meio torta aqui, tá? Seria mais ou menos aqui assim, tá? Seria uma linha de pescoço meio tortinha assim, né? Então seria o que a gente costuma brincar de oco de Notre Dame, né? Então ele tá meio corcundinho ali, mas segue valendo, tá? Por quê? Ele vem de uma tendência de alta muito forte, ele faz um topo, sobe, faz um topo mais alto que o topo anterior, depois ele faz um fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, e aqui ele já fica nessa iminência de rompimento. E aí quando há o rompimento dessa linha de pescoço, tá? A gente percebe que ele briga um pouco aqui, né, para poder passar dessa região, mas quando ele perde essa região, essa linha de pescoço, a gente tem um movimento de baixa significativo, tá? Como eu falei, existem maneiras de você medir esse movimento, tá? Para saber se realmente ele foi lá no alvo desse movimento e tudo mais, mas o que eu quero passar aqui para você é justamente essas formas de você analisar o mercado, tá? Então ele perde essa linha de pescoço, briga um pouquinho ainda, dá o primeiro movimento, volta, faz um topo aqui mais baixo que os topos anteriores e volta aqui para baixo, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui também é que, utilizando essas regiões aqui como referência, ele fez um triângulo de baixa, tá? A gente pode marcar aqui mais ou menos, né? E pegar essa região daqui do topo e juntar com esses topos anteriores aqui, ele está formando um triângulo de baixa, tá? Então olha aqui uma formação de triângulo. E o triângulo de baixa, ele basicamente, né, tem como projeção esse rompimento aqui para baixo, tá? Então aqui ele faz uma primeira tentativa, falha, volta para dentro da consolidação, rompe e faz um movimento mais amplo, tá? Então a gente tinha dois indicativos aqui de figuras gráficas indicando queda, tá? Obviamente ele vai, faz um fundo aqui, faz o pivô de baixa, aqui ele já tinha feito um fundo anterior, né? Então ele está todo esse sinal e depois ele reverte, né, subindo aqui quase que em linha reta até chegar nessa região. Essa região ele marca também um topo, né? A gente tem essa região aqui como uma região de topo anterior, tá? Aqui. E uma vez que ele rompe esse topo aqui, ele deixa um fundo, topo, fundo mais alto que fundo anterior, e quando ele rompe ele retorna para uma tendência de alta, e aí o que a gente tem é um movimento bem mais amplo, tá? Então a ideia central aqui é você analisar, conseguir ver e identificar isso dentro do gráfico, tá? Dentro do gráfico. E também a gente consegue ler melhor os candles, tá? Então eu vou pegar esse pedacinho aqui como referência para ajudar você a ler melhor o que o mercado está dizendo através dos candles, tá? Então sempre que a gente tem candles com sombras superiores ou inferiores muito grandes, significa que houve um ganho, tá, na briga entre compradores e vendedores. Então, por exemplo, aqui nós tivemos o ganho dos vendedores, aqui teve uma briga entre compradores e vendedores, os compradores tentaram puxar o preço para cima, os vendedores empurraram o preço para baixo. Aqui a gente teve ganho dos compradores, tá? Barras onde a gente quase não tem sombra, é basicamente ganho unânime, né, naquela direção, tá? Como a gente vê aqui no caso de queda, né, nesses dois candles, aqui no caso dos candles de alta, tá? E candles assim são candles que informam também volatilidade para você, ou seja, o mercado abriu aqui, empurrou até lá embaixo e aqui entrou comprador puxando o preço para cima, tá? Então existem algumas formas de operar que eles se aproveitam desse tipo de movimentação, tá? Como eu falei, padrões de candle não vai ser muito útil se você não tiver uma boa região
para eles existirem, tá? Então não faz o menor sentido ter um padrão de candle aqui, sendo que aqui não é uma região interessante. Então é mais fácil você ler o candle, tá? Entender o que aquele candle está sinalizando para você. Aqui ele sinaliza claramente o seguinte: houve abertura, o preço foi empurrado aqui para baixo, chegou até um valor mínimo. Aqui houve entrada de compradores, os compradores começaram a tomar as posições, puxando o preço para cima, até que no fechamento ele fechou aqui com uma leve queda, sendo puxado pelos compradores. No dia seguinte, os compradores, o mercado abre, os compradores puxam o preço para cima, e quando chegam nessa região aqui, há vendedores que vão zerando praticamente metade do movimento. E nos dias seguintes, os compradores foram, né, tomando as suas posições e puxando o preço para cima até essa região, tá? Então entender o que o candle está querendo dizer ali faz muito mais sentido. Beleza, pessoal? E por fim, o que a gente vai ver na nossa próxima aula? Na próxima aula eu vou complementar esse conteúdo abordando os indicadores técnicos de tendência e osciladores. Então eles vão auxiliar você nessa tomada de decisão dentro do mercado, complementando a análise gráfica. Como eu falei lá no início, a gente vai falar sobre análise técnica, beleza? Então, espero que você tenha gostado da aula, tá? Use os comentários aqui como a área de dúvidas. Sempre que você comentar alguma coisa aqui, eu vou ver esse comentário e faço questão de responder. Não esquece de deixar o like também, tá? É muito importante o like nesse vídeo, tá? E compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que está querendo aprender mais sobre investimentos, que quer começar a investir, que quer aprender mais sobre ações, renda fixa, montar uma carteira. Compartilha, né? Compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos também. Se você não assistiu as outras aulas, recomendo que vá na playlist, assista as outras aulas, porque uma complementa a outra, tá? A ideia aqui é eu trazer um curso completo para você de maneira gratuita, para que você não pague um curso ruim, caro e caia em armadilhas por aí, beleza? Então esse é meu compromisso com você. Muito obrigado e até a próxima aula.